Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, meu nome é Silvana e eu sou professora de apoio daqui da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau. E mais uma vez estamos aqui juntos para nos organizar essa semana para prepararmos uma aula maravilhosa e que venha transformar a vida do nosso adolescente. E eu vou começar com uma dica de livro. Em algumas aulas passadas eu já deixei essa dica de livro para você. E essa semana, como nesse trimestre nós estamos trabalhando sobre o melhor modelo que é Jesus, eu indico um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Outra dica também, se você já começou com tudo o seu trimestre aí e já deu as outras lições, os teus adolescentes já estão super inteirados do que se trata esse trimestre, e você tiver a oportunidade, eu indico você fazer talvez um acampa dentro e apresentar esse filme que tem o mesmo nome do livro, que é Em Seus Passos que Faria Jesus. É bem bacana. Eu, particularmente, gosto muito mais de ler o livro do que propriamente assistir o filme. Se você tem uma sala de aula de pessoas que gostam muito de ler, indica o livro, pode fazer um tour aí com esse livro com seus adolescentes. Se não, faça aí um acampa dentro para eles estar assistindo. Em Seus Passos, o que faria Jesus? E a dica para a gente trabalhar a nossa sala, decorar a nossa sala, que eu deixo aqui para você, é que nessa lição propriamente nós vamos trabalhar sobre carpintaria, sobre o crescimento de Jesus, a profissão que Jesus herdou dos pais, do pai José, do seu pai terreno. Então a minha dica é que você crie um ambiente aconchegante. Você pode decorar a sua sala de aula com alguns materiais de carpintaria. No material de apoio, eu deixei uma imagem ali com alguns materiais que eram da carpintaria da época, que dá para você pegar para ver se você tem alguma coisa parecida, ou alguém que você conheça tenha. Mas uma dica que eu deixo também é que você transforme a sua sala de aula como se fosse a casa da adolescência de Jesus. Um lugar onde a gente tem muita comunhão é em volta da mesa. Então, a minha ideia aqui no meu material de apoio, que eu deixei uma imagem ali, modelo para você, é você colocar pallets no chão, e para ficar uma altura de mesa, baixinha, e colocar tapetes ou um tapetão grande só e os pallets em cima, ou vários tapetes em volta com almofadas, e todos vocês, alunos e você, professor, sentarem no chão para ter uma aula bem aconchegante em volta desses pallets, que é a tua mesa do tempo de Jesus. E você pode também sugerir para os seus adolescentes, lá no seu grupo de WhatsApp, que eles tragam frutas para vocês tomarem um café da manhã delicioso ali, ou tragam alguma coisa para comer, bolachas assim, sei lá, alguma coisa assim, que vocês se alimentem ali junto e a tua aula venha a ser bem aconchegante e que você possa fazer assim uma viagem no tempo com o seu adolescente já na decoração da sua sala de aula. Os nossos objetivos nessa lição é informar que Jesus recebeu uma boa educação de seus pais terrenos, Destacar que Cristo passou por todas as etapas da educação judaica. Mesmo sendo Deus, ele não ficou isento aí de aprender na sua adolescência toda a tradição judaica. E ensinar também que Jesus era um filho obediente à vontade de seu Pai Celestial. São 3 pontos assim bem fortes que você deve ter como objetivo. Se no final da sua aula você ter colocado em prática essa informação, ter destacado isso e ensinado que Jesus é um filho obediente à vontade do Pai Celeste também, você aí vai ter chegado com sucesso ao final da sua aula. Aqui no material, aqui no quadro do professor, a lição tem um checklist, que são algumas perguntas que eu já deixei prontinho ali no material de apoio, que são em uma folha só você vai conseguir imprimir aí 2 checklists desses. Você dá para cada adolescente e eu indico para você dar no finalzinho da aula, e eu já vou falar o porquê. Também a dinâmica que a gente sempre costuma fazer no começo da aula, eu pelo menos sempre dou uma dica para fazer no começo ou no meio da aula, hoje eu vou deixar para o último tópico. O último tópico, a dinâmica que eu vou trabalhar com vocês, eu acho que fecha o último tópico de uma forma muito legal. É quase que um resumo do último tópico, certo? E vamos lá, você pode começar a sua aula
recebendo os seus adolescentes, organizando junto com ele as frutas na mesa, né, fazendo uma oração para que Jesus abençoe, que Jesus esteja presente na sua aula, que o Espírito Santo, né, abra o entendimento, e todos sentam em volta da sua mesa ali para uma deliciosa aula, um delicioso café da manhã. E aí você pode começar a sua aula. E a introdução fala sobre que mesmo Jesus sendo filho de Deus, em todo o tempo ele foi obediente aos seus pais terrenos, e ao seu Pai celestial. Honrou e respeitou a sua família e amigos, e também honrou em todo o tempo o seu Pai celestial, sendo santo em todo o tempo. E aí no tópico 1, vamos falar de um menino educado. Jesus foi, sim, um menino educado. Jesus veio ao mundo com o objetivo de religar o nosso relacionamento com Deus. Nós acabamos de sair aí do Natal, passamos as festas aí, né? E não sei se na sua igreja, mas na minha igreja foi muito falado sobre que Jesus nasceu, e o objetivo do nascimento de Jesus, nascimento, vida e morte de Jesus, foi exatamente nos deixar, né, uma lição de vida e nos religar com o céu, nos religar com o nosso Deus, com o nosso Criador. E foi para isso que Jesus veio. Deus enviou o seu Filho amado para nascer numa família que de forma alguma era da realeza, né? Era uma família um tanto simples, não fazia parte das famílias nobres da época, né? Mas eram dedicados, judeus dedicados e fiéis a Deus. José e Maria, então, foram os pais de Jesus terrenos. Neste tópico você pode fazer um exercício. Depois que você decorrer todo o tópico, no final você pode fazer um exercício com seus adolescentes para se colocarem no lugar dos seus pais. Nesse tópico você vai trabalhar sobre, nem Jesus tinha tudo o que queria, ele nasceu numa família humilde, mas sempre ele honrou os seus pais terrenos. Chegando no final, a dica que eu deixo dessa atividade é que você dê um papel para cada um e uma caneta, ou você pode também falar para eles falarem, né? Mas eu acho mais interessante eles escreverem mesmo. E você fala sobre alguma coisa que eles queriam muito e os pais disseram não. E aí eles vão escrever lá o que eles queriam muito e os pais falaram que não, e pronto, né? E aí você vai pedir para agora, contrapartida, eles se colocarem no lugar dos seus pais. E aí você vai fazer 2 perguntas ou quantas você achar melhor, mas 2 dicas de pergunta para você fazer. Como estava a situação financeira de seus pais no momento do pedido? O seu pedido fazia com que eles gastassem dinheiro? E nesse momento, como estava a situação financeira deles? Outra pergunta, o que você queria muito, seu adolescente? Teria algum perigo para a sua integridade física, emocional e espiritual? E deixa eles escrever ali por 1 ou 2 minutinhos, você pode ver quanto tempo você tem para, né, discorrer aí tua aula. Então, você trabalhe isso. E faça eles olharem do ponto de vista do pai. Eles vão conseguir se entender melhor o porquê o pai falou não, o porquê o pai falou sim, né? O porquê o pai não deixou, enfim. Tá? E daí, no segundo tópico, nós vamos falar sobre a educação de Jesus. Jesus foi ensinado como todo menino judeu, todo menino judeu. Então, aqui na lição, vai falando sobre as fases que todo judeu passava. E eu deixei no material de apoio, e eu acho muito legal que você use, professor, o slide. Eu deixei o slide só desse tópico aqui. Por quê? Você vai estar passando para o seu adolescente, talvez você não tenha um data show na sua sala de aula, mas você tenha talvez o teu tablet, um celular ou alguma coisa. O celular, não sei se baixa o slide, mas a gente pode baixar como vídeo, eu já fiz isso e deu certo. Ou um notebook, você pode estar levando, mas passe como slide esse tópico que os seus adolescentes vão conseguir entender melhor como era cada fase. Por exemplo, aqui, até aos 5 anos de idade, Jesus teve que aprender a ler as escrituras, né?
E depois ele teve que aprender as tradições orais, que eram aprendidas aos 10 anos, e assim vai decorrendo. Cada tópicozinho desse eu fiz um slide que deixei ali no material de apoio, e você pode estar passando para o seu adolescente nesse tópico. Esse tópico é um tópico bem especial, que a gente vai trabalhar como foi as fases do crescimento, da adolescência, da infância e adolescência de Jesus. É bem legal mesmo. E ainda nesse tópico da educação de Jesus, que a gente vai estar trabalhando, você terminou de passar os slides. Eu gostaria que você, professor, trabalhasse essa parte que fala, que é aplicado ao nosso tempo. Jesus cresceu em graça para com Deus e com os homens. Também, conforme ia crescendo em estatura, ele também crescia em sabedoria. Assim diz a Bíblia, assim diz a nossa lição. Conforme Jesus foi crescendo, ele foi aprendendo e ele foi absorvendo tudo o que era ensinado. Aqui Jesus deixa um belo exemplo a ser seguido. Quanto mais crescemos, mais devemos buscar conhecimento com graça. Conhecimento com graça resulta em sabedoria, inevitavelmente. Então, incentive o seu adolescente para que ele leia e esteja por dentro de todos os assuntos do mundo que norteia a sociedade em que nós vivemos. E que ele tenha como cabeceira, que ele leia todos os dias a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu deixei aqui para você também, trabalhar com o seu adolescente, é que ele deixe longe dele uma coisa chamada de cultura inútil. O que é cultura inútil? Nesse tópico você pode finalizar falando sobre cultura inútil. Exemplo. O adolescente sabe de tudo, vida de celebridade, novela, jogos em excesso, enfim, ele está o tempo todo conectado, se alimentando, deixando o seu cérebro absorver um monte de cultura inútil. Então, faça com que ele entenda que isso acaba ocupando espaço na cabeça dele. Nosso cérebro, né, também tem limites. Se você ficar se alimentando com um monte de porcaria, quando chegar alguma coisa boa para você absorver, que você deveria absorver, você não vai absorver como deveria, não é? Então, trabalhe com o seu adolescente para que ele tenha mais desejo de ler coisas que realmente vão elevar aí o conhecimento dele, vão fazer dele uma pessoa mais culta. E o tópico 3 é um exemplo de obediência. Aqui nós vamos trabalhar sobre o Filho amado de Deus, né? O Filho de Deus. Jesus, além de ser obediente aos seus pais terrenos, ele também foi muito obediente ao seu Pai Celestial. E ele tinha em mente muito claro mesmo, para que ele tinha vindo a esse mundo. Qual era a missão dele nessa terra? Aqui a lição conta também quando Jesus estava lá entre os doutores, né, falando, com 12 anos de idade, José e Maria foram e procuraram Jesus, estavam indo embora e voltaram, procuraram Jesus por tudo. E em Lucas 2:49, Jesus faz duas perguntas para eles, né? Por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu estava aqui na casa do meu pai? Não é? Então ele tinha muito certo quem era o Pai Celestial dele e para que ele tinha sido chamado. Neste tópico vamos deixar claro que como Jesus, né, também devemos obedecer ao nosso Pai Celestial. E uma coisa que você nesse tópico pode trabalhar, professor, se o seu adolescente ainda não recebeu Jesus, a importância de ser filho de Deus. A partir do momento que a gente recebe Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, nós não somos mais criaturas, mas nós somos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós também temos uma missão. E essa missão é ir levar o Evangelho a toda criatura e nós temos aí o dever de ser obediente e estar sempre em Deus. E uma coisa muito legal desse tópico é que você pode trabalhar também com o seu adolescente as coisas que o afastam de Deus. Muitas coisas nos afastam de Deus no nosso dia a dia. Muitas até que não são chamadas de pecado, né? Mas acabam cortando o nosso relacionamento com Deus, tirando o nosso momento com Deus. Aqui você pode lembrar da cultura inútil, falado no último tópico, né? Devemos agradar a Deus em todos os momentos de nossa vida, rejeitando o pecado e tudo que nos afasta de Deus e oferecer a Deus uma vida de serviço e adoração.
cada dia se santificando mais. Foi o texto que eu deixei aqui no material de apoio no finalzinho desse tópico para vocês. E se santificar mais é exatamente estar sempre querendo ser melhor do que ontem. Ontem eu pequei aqui, eu errei aqui, eu fiquei muito tempo no Facebook, no WhatsApp, e nem dei bola para a Bíblia nem para Deus. Então hoje eu vou ser melhor do que ontem. Hoje eu vou ler mais a palavra, eu vou orar mais, eu vou falar do amor de Jesus para um colega e assim vai. Nesse tópico você pode trabalhar isso no finalzinho. E no último tópico, um filho que crescia de acordo com a vontade de Deus. Nesse tópico você pode finalizar ele com a dinâmica que eu vou deixar aqui para vocês. Eu digo para você fazer um resumo nesse tópico com essa dinâmica. A dinâmica que eu indico, que eu deixo aqui, é que você escolha um adolescente ou peça para um adolescente se voluntariar para ser vendado, né? E você leve aí um paninho, uma venda, ele venha ficar bem seguro que ele não venha ver nada. E esse adolescente vai ficar lá, você vai girar ele. Outros 2 adolescentes você pode escolher, ou eu indico um menino e uma menina, né? Para estar sendo a voz guia deles. E você vai esconder uma Bíblia dentro da sua sala de aula, ou se você escolher fazer a dinâmica fora da igreja, no pátio, enfim, você vai ter esses 2 adolescentes guiando. Ele vai só ouvir a voz dele, vai lá, mais para frente, mais para o lado, até ele chegar no alvo, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Todos os demais da sala serão as outras vozes, que vão fazer de tudo para desvirtuar o adolescente vendado de chegar até o alvo, que é a Bíblia. Então, a ideia em conscientizar o seu adolescente com essa dinâmica, é que no mundo é exatamente assim. Deus tem a palavra de Deus, que é a nossa prática de fé, né, e vida. Ali está tudo que a gente deve fazer. Tem os nossos pais que nós devemos honrar, respeitar, obedecer. E tem as vozes do mundo, as vozes da mídia, as vozes dos colegas, as vozes da sociedade sem Deus, que querem nos desvirtuar, nos separar do amor de Cristo. E então essas outras vozes a gente não deve escutar, porque quando a gente ouve demais essas outras vozes, a gente anula a voz de Deus e dos nossos pais. E a sua aula, eu tenho certeza que com essa dinâmica vai finalizar aí muito para cima, muito legal. E para finalizar mesmo, para finalizar esse tópico é essa dinâmica, mas para finalizar a sua aula mesmo, você pode estar dando aquele checklist que a lição indica, né? Para você estar fazendo com o seu adolescente. Você pode estar dando para ele em 2 minutinhos aí, preencher, nem precisa porque é bem pequenininho, é bem rapidinho, para ele preencher sim ou não, aonde ele está agindo certo, sim, aonde ele está errando, escrever o não ali. E eu indico a você, querido professor, que ele não precisa ler, mas que você faça aí uma ministração antes de ler isso e fale com ele o quanto é importante, quanto agrada a Deus quando a gente obedece. E para que seu adolescente agora olhe para aquelas falhas, aqueles pontos que ele tem desobedecido aos pais e ele peça perdão a Deus pela desobediência, porque desobedecer aos pais, não honrar os pais, também desagrada ao Senhor. E aí você pode finalizar com uma oração e com um pacto com seus adolescentes, falando que todas as vezes que a gente pecar, a gente vai se ajoelhar e vai pedir perdão a Deus e pedir perdão aos nossos pais. E querer melhorar a cada dia. Afinal de contas, nós queremos viver uma vida de santificação. Quem é santo, se santifique mais. Aquilo que eu pequei ontem, eu não quero pecar hoje. Então, essa é a ideia dessa dinâmica. No meu ponto de vista, eu aplico assim esse checklist que a lição deixou. E professor, finalizamos a nossa aula. Eu espero que tenha sido produtivo, que as ideias colocadas aqui venham realmente fazer a diferença na sua aula e que sua aula seja muito abençoada por Deus e que a sua aula transforme a vida dos seus adolescentes, porque afinal é para isso que estamos aqui, né? Ensinando para transformar vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.